Para fazer o canto mitrado, a gente precisa, né, de um corte, um quadrado, certo? Porque a gente precisa dessa forma geométrica para fazer os cantinhos aqui, certo? E umas faixinhas que eu vou cortar agora para poder fazer o barrado e montar o canto mitrado. Então eu cortei já 4 faixas. Para ficar mais legal, eu modifiquei, tá vendo? Eu cortei com 2 tecidos diferentes, mas isso não importa. Você pode fazer a moldura de um tecido só, certo? Nós fizemos a medida aqui de 6 centímetros, porque ela vai ser dobrada desse jeito e a gente vai diminuir cerca de um pezinho de máquina aqui. Então vai ficar uma bordinha bem bonitinha, ok? A nossa costura vai ser, na verdade, unir esses cantos como se fossem triângulos, né, de 45 graus. Esse é o canto mitrado, ok? Um ângulo de 45 graus. Como nós vamos fazer isso, eu vou mostrar agora. Antes disso, para deixar o tecido mais estruturado, lá vem a nossa famosa entretela, tá? Essa é uma entretela termocolante. Ela não é de tecido, ok? É uma espécie de TNT, assim. Mas ela tem cola que você adesiva com o ferro de passar. E aí, ó, vai ficar mais durinho, mais estruturado. Quem quiser utilizar uma manta para fazer uma tela C ou fazer qualquer trabalho de quilting, fique à vontade. Mas no caso aqui a gente vai fazer mesmo a demonstração só mesmo para os cantos mitrados. Como eu disse para vocês, nós cortamos faixinhas de 25 centímetros, porque a gente vai precisar de uma sobra de 5 centímetros. Então eu tô marcando aqui para eu saber exatamente os limites da minha costura, tá? Então eu vou fazer essa marcação de 5 centímetros, ó, em todas as faixinhas. Bom, a gente tá vendo que existe uma delimitação aqui, certo? Nós vamos costurar primeiro essa faixa aqui, lembrando de deixar a distância, que pode ser um pezinho de máquina, ó, daqui pra cá, certo? Ou 1 centímetro. Bom, eu tenho essa reguinha que eu comprei, que é bem legal, que ela tem essas marcações, tá vendo? Essas marcações, na verdade, são as distâncias que eu vou utilizar. Então, no caso, um pezinho de máquina geralmente tem 0,75 centímetros de largura, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui nesse cantinho e vou marcar, ok? Quem não tiver essa régua, não tem problema. Eu vou disponibilizar para download essa forma, e aí você recorta em casa, numa cartolina, num papel mais durinho, para poder ter, né, essa referência, porque isso aqui super ajuda, tá vendo? Então, como eu vou usar o pezinho de máquina, eu marquei aqui 0,75. Por que eu fiz isso? Porque a minha costura, ó, ela vem, vai chegar até aqui e eu vou parar, tá? Vou fazer um pequeno retrocesso aqui nesse canto a mesma coisa. Nas outras partes, eu vou fazer do mesmo jeito, ó, percebam que tá tudo certinho, tá? Tá do tamanho que eu preciso. Então, eu vou marcar aqui o 0,75, 0,75, costurar aqui. Quando eu tiver tudo costurado, vocês vão ver que isso vai estar desse jeito, aberto assim. Para depois que eu fechar todas essas costuras aqui dessas faixinhas, eu conseguir unir para fazer o canto mitrado. Agora nós vamos para a máquina de costura. Lembrando que a costura vem até aqui e essa parte aqui vai ser do mesmo jeito, tá? Ninguém vai costurar um sobre o outro, não. Elas vão ficar soltas desse jeito aqui, só costuradinhas aqui. Vamos posicionar a agulha certinho no ponto, ok? Que é o vérticezinho do que a gente marcou. E aí a gente vai começar com o retrocesso. A gente vai costurar um pouquinho e fazer um pequeno retrocesso só para não descosturar, sem passar do ponto. Se passar um pouquinho, a gente depois desfaz. E nós vamos finalizar a costura exatamente aqui. Ok. Tá?
Vamos repetir o processo em todas as faixas. Então, a gente já costurou uma, que é essa aqui, ó. Não chegou até o final, ficou a distância de 0,75 centímetros, certo? Vamos passar para essa outra parte aqui, fazendo do mesmo jeito, ó. Dá uma puxadinha aqui, tá? Para poder fazer essa costura. Costuramos então as 4 faixinhas, tá? Tá vendo que o quadrado tá bonitinho. O espacinho de 0,75 tá aqui, nos 4 cantos, ok? Nós fizemos isso porque a gente vai agora usar o ferro de passar. Se eu fosse costurar simplesmente um cantinho quadradinho, ó, sem o ângulo de 45, seria assim, certo? Mas nós vamos fazer esse canto. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu preciso dobrar isso aqui. Vendo? Então, aquela marcação também vai me auxiliar. Então, eu vou fazer vincos aqui com o ferro dos 2 lados, porque a gente vai fazer exatamente o cantinho aqui, ó, um unido com o outro, ok? Desse jeito assim. Bom, esse lado aqui vai ficar retinho, esse outro eu vou ajeitar aqui, fazendo o canto certinho, tá? Essa foi uma forma fácil que eu descobri de fazer um canto mitrado perfeito. Então, nas aulas de corte e costura, a gente tenta, né, fazer de uma forma com que todo mundo consiga resolver esse problema, ok? Então, esse lado aqui é a mesma coisa, tá? Tá retinho, ó. Aí eu venho aqui e viro certinho no canto. Aí não tem erro, gente. Cantinho bonitinho aqui, ó. Passa no ferro. Vou fazendo isso com todos os vértices. Me serviu justamente como linha de apoio para poder fazer a costura até aqui onde a gente marcou, lembra? Quando a gente fez o vérticezinho com a régua? Então, essa linha vai me servir para guia de costura, certo? Então, nossa linha de apoio de vinco, ó, vincamos, virou uma linha de apoio para costura. Então, a gente vai começar com retrocesso e vai finalizar bem nesse pontinho, sem passar daqui com retrocesso. Aí, vai ficar certinho assim. Vamos lá? A gente vai costurar em cima da linha, lembrando de começar com retrocesso e finalizar com retrocesso até esse ponto aqui. Às vezes, no início, é um pouco difícil, mas nada que a gente não consiga fazer. Tá vendo? Perfeito o cantinho, ok? Vamos fazer nas 4 partes, né? E aí, depois eu vou ensinar pra vocês como virar isso aqui. Já costurou os 4 cantos, tá vendo? O cantinho já ficou mitrado. O que a gente vai fazer? Eliminar esse excesso aqui de tecido. Então, a gente vai cortar, deixando uma pequena pontinha assim, ó. Não pode cortar tudo, porque senão, de repente, descostura, né? A gente precisa fazer isso, certo? Para facilitar, para não deixar a pontinha muito grossa no canto mitrado. Pronto, cortei. Ok? A gente tem várias formas de virar isso aqui para ficar uma moldura. Eu já vi gente fazer desse jeito aqui e virar 2 vezes assim. Só que o que acontece? Isso aqui, ó, fica aberto. Então, a gente tem uma outra forma para deixar tudo costurado e fechado, que é fazendo o seguinte: a gente vai dobrar, passando cerca de 1 centímetrozinho aqui, ó,
A gente vai fazer uma marcação aqui, um vinco, tá? Em todas as pontas a gente vai fazer a mesma coisa, passando cerca de 1 centímetrozinho, ok? Depois que eu fizer isso, nós vamos ter, ó, essa marcação aqui, ok? Nessa marcação, nós vamos fazer uma costura, ou seja, a gente já costurou assim, agora a gente vai costurar aqui. Vai ficar desse jeito. O excesso a gente vai cortar, porque depois que eu costurar, eu vou conseguir fazer a virada, ó, e fazer justamente o biquinho aqui, certo? Então, vamos lá para a máquina. Ó, vou riscar aqui, só para a gente ter essa referência. No outro eu vou fazer a mesma coisa. Onde eu dobrei, ó, bem aqui. Só um risco mesmo para facilitar a minha costura, tá bom? Do outro lado é a mesma coisa. Isso aqui pode ser feito com a régua, pode ser feito com esse gabarito. Tá? Ok. A gente vai costurar todas essas partes onde está riscado, para depois fazer a virada do canto mitrado. Bom, a gente vai manter a costura aberta, então eu vou fazer essa viradinha aqui, tanto de um lado quanto de outro. Tá? Vamos tentar, ó, fazer na linha certinho, retrocesso no início e no final da costura, para não descosturar. Vamos fazer isso nas 4 partes. Depois de costurar, a gente vai retirar esse excesso. E vai fazer um cortezinho bem aqui, ó, só para tirar o volume dessa parte aqui, que vai ser o biquinho do canto mitrado. Então, se a gente olhar, vai ficar mais ou menos assim, ó, uma cestinha, ok? Agora, a gente vai virar. Essa virada, ó, fica desse jeito aqui. Então, a gente vira assim, assim. Olha que legal. Posso pegar um palito, no caso aqui eu tô pegando um pincel só pra dar uma ajeitadinha aqui no cantinho. E pronto, gente, olha que fácil. Nosso canto mitrado prontinho. Olha que legal. Viu? Agora, se isso aqui tivesse uma parte de forro, por exemplo, um outro tecido, tivesse costurado aqui um outro tecidinho, né? Aqui. É só virar um pouquinho aqui, ó, vai virando para fazer a costura. Costurar na borda. Essa costura pode ser feita com costura invisível, ou pode ser feita com costura mesmo de pesponto. Pronto. Vou finalizar com a costura para mostrar o resultado. Vou fazer aqui um alinhavo só para segurar no ponto certinho. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica perfeitinho. Porque aí eu vou acomodando, tá vendo? Essa parte aqui com essa daqui. Então, eles vão ficar, na verdade, no mesmo nível. Se tiver alguma dificuldade para virar, pode dar uma descosturadinha bem aqui. Só nesse iniciozinho. Sentiu dificuldade, pode descosturar. Se tiver com dificuldade de virar, a gente abre só um pouquinho aqui a costura. Abre só um pouquinho, para poder virar direitinho aqui e acomodar. Isso aqui não vai interferir, não. Bom, eu alinhavei, tá vendo? Para prender direitinho, para ficar a moldurinha bem certinha, tá? Eu procurei sempre unir essa base aqui com essa. Aí o alinhavo, ele serve como uma linha guia para costura.
Então, isso vai me ajudar, ok? Então, eu vou começar por aqui. Começar por esse cantinho. Vou fazer uma costurinha bem basiquinha aqui. Não precisa fazer retrocesso. Chegou no cantinho, agulha dentro do tecido, viro aqui. Costuradinho, presinho, tá? Só tirar o alinhavo, que ele não tem que ficar mais aqui. Tirou o alinhavo, tá pronto. Canto mitrado, prontinho, de uma forma bem facinha e rapidinha de fazer.